Vamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de empreendedorismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil empreendedor. O que é esse perfil empreendedor? São como os nossos empreendedores, as pessoas que são conhecidas por ser empreendedores, se comportam. E aí vocês vão aprender um pouquinho sobre esses perfis empreendedores e um pouquinho de como esses empreendedores se comportam. Beleza? Vamos lá. O conceito de empreendedorismo, vocês já sabem que eu já expliquei para vocês na aula anterior, mas vamos reforçar mais um pouquinho. Então, o empreendedorismo ele é um conjunto de comportamentos e de hábitos que podem ser adquiridos, praticados, reforçados nos indivíduos. Ou seja, você pode nascer, pode adquirir esse empreendedorismo, ou você pode ter empreendedorismo enrostido, e aí a partir da prática e do exercício, ou seja, você vai praticar e reforçar, e aí você pode se tornar um empreendedor de sucesso também, certo? Às vezes você precisa de um programa de capacitação adequado, um curso, uma faculdade, alguma coisa do tipo. Mas, porém, contudo, todavia, não quer dizer que você necessite de um curso para se tornar um empreendedor. Você pode aprender a ser empreendedor na prática, certo? Vamos lá. O empreendedorismo, como eu já falei para vocês, ele transforma uma ideia em realidade. Ou seja, o cara enxerga uma oportunidade, um problema da sociedade, e a partir de então ele pega esse problema, transforma em uma ideia e transforma em realidade. E aí ele identificou uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. E a partir de então ele consegue contagiar as pessoas com as ideias dele e ele está pronto para assumir os riscos e aprender com os erros. É assim que o empreendedorismo ele funciona. Você precisa de uma ideia, transforma isso em realidade, identifica a oportunidade, contagia as pessoas com a sua ideia, ou seja, faz com que as pessoas sintam a mesma dor que você sente quando você identifica um problema, e aí, a partir de então, você tem que estar pronto para assumir riscos e aprender com os erros. O empreendedorismo, o empreendedor, o cara que é empreendedor, ele precisa ser um profundo conhecedor de todo e não só de algumas partes. Ou seja, ele precisa entender como funciona a empresa totalmente. Ele não pode entender apenas uma parte da empresa. Ele precisa entender o todo da empresa. E aí, ele precisa ser capaz de utilizar essas informações para o seu próprio aperfeiçoamento. Uma vez que ele precisa estar disposto a aprender com os erros, então ele precisa aprender a pegar as informações que são importantes desse erro e aperfeiçoar ele próprio. E aí nós temos a criação de empresas, que é o cara que o empreendedor é o que o empreendedor consegue criar uma empresa a partir de uma dificuldade, de uma oportunidade, de uma ideia. Ele gera o próprio emprego e ele transforma o empregador e o empregado nele mesmo. E aí nós temos também o empreendedorismo comunitário, que seria uma espécie de empreendedorismo que envolve mais de uma pessoa. Nós temos uma taxa de extinção de negócios ou uma mortalidade empresarial de algumas variáveis que englobam isso, que podem chegar até essa mortalidade empresarial, que no primeiro ano varia entre 30% e 61%. No segundo ano, entre 40% e 68%, e no terceiro ano, entre 55% e 73%. Ou seja, as empresas elas tendem a ter uma mortalidade maior no terceiro ano, não é? Porque o terceiro ano são onde começam a aparecer algumas dificuldades, podem começar a aparecer probabilidades novas, e se o cara não estiver pronto para gerir todas essas dificuldades, todos esses problemas, a empresa dele tende a ser uma empresa fracassada. E aí, as causas de morte prematura são desconhecimento de mercado. Uma vez que o cara não conhece o mercado, não tem como ele empreender em um mercado novo, sem nenhum tipo de conhecimento, porque quando você investe em algo que você não conhece, fica difícil você dizer o que é o certo e o que é errado, porque você não sabe ao certo qual é o mercado. Falta de capital de giro. Isso acontece quando o cara empreende todo o seu dinheiro, ou seja, investe o seu dinheiro todo em algo e fica sem nenhuma fonte
investir mais. Não tem mais como investir. Ele investiu tudo e não sobrou nada para ele investir mais. Quando a concorrência ela é mais ágil e os preços são melhores, ou seja, o cara que tem mais produto, o cara que é mais perspicaz, quando compra mais para oferecer um preço melhor ou acha um distribuidor mais barato, desconhecimento técnico. Quando o cara conhece o negócio, digamos por cima, em palavras mais simples, ele conhece por cima, mas ele não conhece a fundo como é que funciona. Por exemplo, digamos que eu vou investir em um ramo de software, certo? Eu sei o que é um software, eu sei como funciona, eu sei essas características gerais do que é um software, do que é um programa de computador, mas eu não sei programar. Então, eu sei o que sei como funciona, mas eu não sei fazer. Então, eu tenho conhecimento do que é o produto que eu vendo, mas eu não tenho conhecimento técnico para dizer como é que eu faço esse produto. Então, eu tenho desconhecimento técnico, então eu não tenho como guiar meus funcionários, meus colaboradores, a fazer um produto que eu não sei como é que faz. Modismo. Eu investi em alguma coisa simplesmente por moda. Quem nunca viu aí aqueles sistemas de pirâmide onde todo mundo começa a investir, onde o mais recente agora são esses dos bitcoins, onde empresas oferecem lucros surreais e aí algumas pessoas começam a investir e perdem dinheiro porque seguem a modinha. Quando você tira da empresa para despesas pessoais, também pode causar morte prematura de uma empresa. Descontroles contábeis e administrativos. Eu não tenho controle do que sai, do que entra, não tenho controle de como os funcionários recebem, não tenho controle de como os funcionários colocam ou tiram dinheiro do caixa. Quando eu tenho uma baixa qualificação de mão de obra, ou seja, quando eu não invisto nos meus funcionários para qualificá-los ou não contrato funcionários já qualificados, e quando eu tenho nível de dívidas bancárias insustentáveis. Se eu ganho R$1.000 por mês e gasto, sei lá, R$1.500 por mês, então eu não tenho uma dívida sustentável. Digamos, nesse nível de R$1.000 para uma coisa didática. Mas sabemos que empresas elas têm um lucro muito maior. Só que, conforme você tem um lucro maior, se você tem a dívida maior que o seu lucro, você não tem como sustentar a sua empresa. Então, empreender é fazer algo novo, criativo ou diferente. Ou você pode fazer algo criativo e diferente ou inovador, com o objetivo de criar riqueza para o indivíduo e adicionar valor para a sociedade. Quando eu tenho um produto, que eu penso em uma ideia, que eu enxerguei um problema em algum local, por exemplo, vamos citar Startup Weekend, que é um evento de empreendedorismo que acontece em todo mundo. Um final de semana onde as pessoas ficam imersas no mundo do empreendedorismo. E aí o objetivo desse evento é as pessoas enxergarem problemas, talvez que não sejam enxergados por outras pessoas, e fazer a criação de um produto nesse fim de semana. Eu inclusive já fui em 2 Startups Weekends e sei como funciona. É parecido com isso, não parecido, igual com isso. A gente pensa em algo criativo e diferente, inovador, com o objetivo de criar riqueza para o indivíduo e adicionar valor para a sociedade. Uma vez que eu enxergo o problema, então eu preciso que esse problema seja de mais alguém, não é? Porque se eu enxergo o problema e o problema é só meu, então as pessoas elas não têm esse problema, então por que elas comprariam uma solução para esse problema? Não é isso? E o empreendedor ele é um cara que se engaja no processo de criação. Como eu falei do Startup Weekend, que é o evento, então a gente tem o processo de empreender, que é esse processo de criar algo novo, e o empreendedor é o cara que cria esse problema, essa solução nova. Então aí ele tem as ideias, ele tem o desenvolvimento das ideias, a combinação de recursos, e ele faz as coisas acontecer. Então o empreendedor é o que faz esse empreendimento nascer, crescer e talvez prosperar. Então a gente precisa, enquanto empreendedor, a gente precisa entender o ambiente. A gente precisa enxergar as coisas. Por exemplo, quando eu vou pensar em um problema, qual é o problema que eu quero resolver? Suponhamos que eu quero resolver o problema da demora do atendimento nos bares. Então, eu preciso entender
qual é o ambiente. Eu preciso saber se realmente demora, quanto demora, como é o atendimento dos clientes. Depois disso, eu preciso tornar-me líder no ambiente. Então eu preciso entender qual é o processo que acontece dentro do ambiente. E aí, a partir disso, eu preciso me inserir dentro desse ambiente para ser um líder e promover inovação. Então, depois disso, eu desenvolvo as relações de confiança e promovo o desenvolvimento de toda a sociedade. Quando eu levo esse problema para as pessoas que são desse ambiente, que utilizam desse mesmo ambiente, que são frequentadores do mesmo ambiente, enxergam esse mesmo problema, então eu posso promover o desenvolvimento dessa sociedade, digamos assim. Então, os empreendedores no mundo, eles perfazem mais de 73 milhões de indivíduos em todo o mundo. E o Brasil ele ocupa a 7ª posição numa lista de 34 países pesquisados. Então nós podemos ver que no Brasil o empreendedorismo é muito aflorado, digamos assim. Mas por que no Brasil o empreendedorismo é tão aflorado dessa forma? Porque nosso país ele vive uma dificuldade. E quando a gente tem dificuldade, onde nasce o empreendedorismo? Não sei se vocês já ouviram falar de um carinha chamado Rick Chester, que ele cresceu, digamos, financeiramente, vendendo água em Copacabana. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, ele começou a crescer e ensinar os outros caras como crescerem. Então ele é um empreendedor nato, porque ele começou a crescer vendendo água e começou a ensinar as outras pessoas a como crescer vendendo água também aos outros ambulantes. E hoje em dia ele é palestrante lá em Harvard. Todos são empreendedores? Qualquer pessoa pode se tornar empreendedor, basta querer, certo? Então, se você não se enxerga como empreendedor, você pode se tornar um empreendedor, porque nós somos persistentes, somos criativos e somos inovadores em certos momentos. Quando a gente passa por dificuldades, a gente tem que ser criativo para contornar essa dificuldade, seja ela financeira ou seja qualquer outro tipo de dificuldade. O empreendedor ele é muito mais do que ter vontade de chegar ao topo de uma montanha. É conhecer a montanha e o tamanho do desafio. Então a gente precisa planejar cada detalhe da subida, saber o que você precisa levar e que ferramentas utilizar. Isso é empreender. Quando eu vou empreender, eu preciso conhecer qual é o negócio que eu quero escalar, digamos assim, planejar cada detalhe dessa subida da minha ideia para o meu negócio, saber o que você precisa levar para chegar a esse negócio e quais são as ferramentas que você utiliza para chegar a esse negócio. Então você precisa encontrar a melhor trilha, estar comprometido com o resultado, ser persistentes, calcular os riscos, preparar-se fisicamente, acreditar na sua própria capacidade e começar a escalada, certo? Então o espírito do empreendedor ele pode estar em qualquer atividade. No serviço público, existem casos de pessoas que empreendem no atendimento do serviço público, no terceiro setor, que são nas empresas, nas indústrias, nas atividades pessoais, nos relacionamentos familiares e etc. A gente identifica o empreendedor pela sua forma de ser, não pela atividade que ele exerce, certo? Os empresários de sucesso, eles são influenciados por empreendedores de seu ciclo de relações. Como assim? O empreendedor, ele vê nas pessoas mais importantes fontes de aprendizado. Não se prende com profissionais de algumas áreas somente a fontes reconhecidas. Por exemplo, digamos que eu sou um empresário e eu tenho um colaborador que é muito inteligente, que enxerga muito à frente. E se eu fechar os olhos para esse cara, eu não vou estar agindo como um empresário de sucesso. Porque eu estou fechando os olhos para um empreendedor. Estou fechando os olhos para um cara que é visionário. Então eu preciso enxergar aonde esse cara consegue fazer e o que esse cara consegue fazer. E ao invés de eu inibir a ação dele, eu preciso incentivar a ação dele. Então eu vou incentivar o intraempreendedorismo. Vamos fazer uma atividadezinha rápida para vocês exercitarem um pouco. Vocês vão pensar em uma pessoa que vocês conhecem pessoalmente e consideram empreendedora. E aí vocês vão listar por escrito no mínimo 5 características empreendedoras que você perceba nela. Vocês podem pausar o vídeo para fazer essa atividadezinha e depois vocês vão conseguir enxergar quais são as características
de uma pessoa empreendedora, certo? E aí, nós temos as características do comportamento do empreendedor, onde ele busca a oportunidade, iniciativa, ou seja, ele sempre está atrás de uma oportunidade e sempre tem a iniciativa de conseguir chegar a essa oportunidade. Ele é persistente, lógico, o cara tem que ser persistente para conseguir chegar longe. Por exemplo, o Ale da Cacau Show, ou Rick Chester, ou qualquer outro empreendedor de sucesso, ele precisa ser comprometido, e uma vez que ele consegue enxergar onde ele quer chegar, então ele precisa se comprometer a chegar até onde ele quer ir. Eficiência e qualidade, ele precisa ser eficiente, precisa ter qualidade nas ações dele. Calcular os riscos que pode correr, estabelecer metas, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe como é que ele quer chegar, então ele vai e estabelece como ele vai chegar lá. Precisa ser inteligente para buscar informações, logicamente que ninguém chega a lugar nenhum sem estudos e sem procurar informações. O planejamento e monitoramento sistemático, ele precisa saber o que ele está ganhando, o que ele está gastando, como é que ele vai gastar, como é que ele vai empreender. Persuasão e rede de contatos, ele precisa ter uma rede de contatos para que ele possa envolver cada vez mais pessoas em seu negócio, em seu empreendimento. Ele precisa ser independente e autoconfiante também. E aí, as características do perfil empreendedor. A número 1, autoconfiança. Ele precisa ter consciência do seu valor, sentir-se seguro em relação a ele mesmo e com isso poder agir com firmeza e tranquilidade. O cara que ele não tem confiança nele mesmo, ele não pode ser empreendedor, porque se ele não acredita nem nele mesmo, como é que ele vai acreditar nos outros? Automotivação. Ele busca realização pessoal através de trabalho, com entusiasmo e independência. Ele precisa ser um cara motivado. Não tem como você motivar outras pessoas se você é desmotivado, não é isso? Precisa ter um elevado poder de comunicação, porque ele precisa transmitir e expressar ideias e pensamentos e emoções com clareza e objetividade. Precisa ser um cara criativo, lógico, porque o empreendedorismo ele é extremamente ligado à criatividade. Flexibilidade. Ele precisa compreender situações novas e estar disponível para rever posições e aprender. Ele precisa ter energia também, claro, porque a energia ele é a força vital que comanda as ações dos indivíduos, ou seja, o pique dele, como é que ele vai trabalhar. Precisa ter iniciativa, ou a capacidade para agir de maneira oportuna e adequada, ou seja, ele precisa saber quando agir e precisa, quando necessário, agir também. Precisa ser íntegro, ter qualidades de caráter, seja ligado à retidão, princípio de imparcialidade, honestidade, coerência, comprometimento, logicamente. Precisa ser um cara líder, porque ele precisa chegar e mobilizar as energias de um grupo de pessoas a fim de atingir um objetivo. Ele precisa ser bom em negociação, porque ele precisa negociar acordos cooperativos, obter o ajustamento de interesse entre partes envolvidas, como fornecer negociação com fornecedores. Precisa ser um cara perseverante, porque não é fácil chegar a empreender e chegar a ter um negócio. Ele precisa ter uma forte persuasão para apresentar ideias e argumentos de maneira convincente. Precisa ter capacidade de planejamento para planejar e mapear como será o seu negócio. Precisa ser bom de relacionamento interpessoal, porque ele vai conviver e interagir com outras pessoas. Ele precisa ter resistência à frustração, porque é comum acontecer frustrações e não conseguir satisfazer necessidades pessoais e profissionais. Então ele precisa aprender a ter resistência à frustração. Sensibilidade administrativa, ele precisa ter capacidade de planejar, executar e gerir através de processos organizados, sistemáticos e eficazes. E aí, o comportamento do empreendedor, ele precisa ter basicamente 3 habilidades em 3 áreas específicas. Ele precisa ter habilidades técnicas, gerenciais e características pessoais. Vamos lá. As características técnicas envolvem basicamente saber liderar e trabalhar em equipe e ouvir pessoas e captar informações, ou seja, ser organizado, saber liderar e trabalhar em equipe. Gerenciais, e aí ele precisa aprender marketing, administração, finanças operacional, produção, tomada de decisão, planejamento e controle.
tudo aquilo que envolve o gerenciamento de um negócio. E as pessoais, ser disciplinado, assumir risco, ser inovador, ter ousadia, persistente, visionário, ter iniciativa, coragem, humildade e principalmente ter paixão pelo que faz. Ele precisa gostar daquilo que ele faz. E essas aí são as características pessoais. E aí, que empreendedor você é? Para cada uma das características empreendedoras, reflita como elas estão sendo desenvolvidas em você. Que características você possui do perfil empreendedor, certo? Aprender significa adquirir conhecimento sobre o negócio, que é necessário, é essencial. Habilidade para montar, manter e desenvolver o empreendimento. Atitude de quem sabe aonde quer chegar e se preocupa em fazer bem feito, certo? E o empreendedor, ele é o cara que identifica a oportunidade, agarra a oportunidade e aproveita a oportunidade. Lembra que eu falei lá no começo da aula sobre o Startup Weekend? Se vocês procurarem, provavelmente terá ou está próximo algum evento desse tipo para que você entenda qual é a mágica do Startup Weekend, como funciona o Startup Weekend. Eu recomendo demais a participação em Startup Weekend, que aí você vai conseguir aprender como é que vai chegar a isso aqui. Isso aqui é o suprassumo, digamos assim, de qualquer empreendedor, certo? Então, quando você participa de um evento como o Startup Weekend, você consegue passar a enxergar o empreendedorismo como uma coisa que é um divisor de águas, digamos assim, em nossas vidas. Então, o empreendedor é alguém muito criativo que consegue ver coisas onde os outros nada veem. As oportunidades, ou seja, um empreendedor é alguém capaz de definir algo a partir do nada, do indefinido. E aí nós temos algumas histórias de pessoas que não foram procurar empregos, foram procurar clientes. Então, o cara pegou, passou pela dificuldade, enxergou uma oportunidade e foi atrás e conseguiu. Então, olha aí essa história aqui. Dilma Abdias, desempregada, decidiu vender salgadinhos na praia. Após um dia cansativo sem vender nada, sentou-se na areia e ficou observando o movimento. Descobriu que as mães têm a obsessão de lavar as mãos sujas das crianças antes que comam alguma coisa. Começou então a carregar um isopor com água potável, depois ampliou seus negócios. No posto 9 de Ipanema e começou a alugar óculos escuros bronzeadores. Percebeu que os pais separados não lembravam dos protetores para os filhos. Então, a partir disso aqui, Dilma Abdias, ela percebeu e observou que tinham oportunidades de negócios e passou a empreender e a enxergar a oportunidade onde não enxergaram. Quem é um empreendedor? Um empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. É alguém que define por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito. Ao definir o que vai fazer, ele leva em conta seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que quer ter. Desta forma, ele consegue dedicar-se intensamente, já que seu trabalho se confunde com um prazer, certo? E, por fim, nós vamos deixar algumas reflexões. Por exemplo, está previsto que o centro das atenções não será mais os tradicionais fatores de produção, matéria-prima, trabalho e capital, mas sim a informação. A diferença fundamental comparada com estes fatores de produção é que a informação não é um bem escasso, pelo contrário, existe em excesso. E aí nós temos uma questão chave. Será que hoje você estaria preparado para ser empreendedor? Se você fosse empreender, em qual área investiria? Leve essas questões com vocês. Pensem um pouco. Parem e reflitam. Por fim, eu deixo essa reflexão aqui de Peter Drucker. Qualquer indivíduo que tenha à frente uma decisão a tomar pode aprender a ser um empreendedor e se comportar empreendedorialmente. Um empreendimento é um comportamento e não um traço de personalidade. E suas bases são conceito e teoria e não intuição. Obrigado.